Honra a teu pai e a tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E Jesus lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, Jesus disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas nos lábios de Jesus. Contrastam com a sua bondade e inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixam de fazer desses aparentes contrastes uma arma para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a doutrina de Jesus tinha por base essencial, por pedra angular desse edifício divino, a lei do amor e da caridade. Ele não poderia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. Por isso é necessário tirar uma consequência rigorosa de suas ações e de seus preceitos. Se certas afirmativas de Jesus estão em contradição com o princípio do amor e da caridade, é que as palavras que lhe foram atribuídas ou estão mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se com razão de ver na narrativa da vinda de sua mãe e dos seus irmãos, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes, ao extremo de renegar a sua mãe. Pelo que se refere a seus irmãos, é sabido que eles jamais tiveram muita simpatia por Jesus. Espíritos pouco evoluídos que eram, eles não haviam compreendido a sua missão. A conduta de Jesus, aos olhos de seus irmãos, era extravagante, e os seus ensinamentos não os comoviam, tanto que nenhum de seus irmãos se fez seu discípulo. Parecia mesmo que eles até participavam, certo ponto, das mesmas prevenções que tinham os inimigos dele. O fato é que eles acolhiam Jesus mais como um estranho do que como a um irmão, quando Jesus se apresentava à família, e por isso João, o evangelista, diz positivamente que nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. João, capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a sua ternura para com o seu filho. É, porém, necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia muito justa da missão de Jesus. É que não se vê Maria seguindo seus ensinamentos, nem dando testemunho de Jesus como fez João Batista. A solicitude maternal era, nela, o sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que ele houvesse renegado a sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe. É, pois, necessário procurar outro motivo para as suas palavras, quase sempre envoltas sob a forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Serviu-se, portanto, daquela oportunidade que se lhe oferecia com a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual.